No coração de Hollywood, onde as luzes de neon brilham tanto que às vezes cegam a realidade, nasceu uma estrela que não teve tempo de ver o amanhecer de sua própria infância. Drew Barrymore, nascida em 22 de fevereiro de 1975, não chegou ao mundo em um berço comum. Ela chegou carregando um sobrenome que pesava mais que ouro: os Barrymore. Uma linhagem lendária de atores que trazia consigo tanto o brilho do palco quanto a escuridão da tragédia. Hoje, enquanto o mundo a vê sorrir nas telas, voltamos no tempo para contar a história de uma pequena menina que, aos 9 anos, já havia vivido 1000 vidas, a maioria delas em lugares onde nenhuma criança deveria estar. A maioria dos bebês passa seus primeiros dias dormindo e conhecendo o calor de um lar. Para Drew, seu lar foi um set de filmagem. Com apenas 11 dias de vida, ela foi colocada diante das câmeras de Battlestar Galactica. Não foi uma escolha, foi uma sentença. Sua mãe, Jaide, via na filha a oportunidade de alcançar a fama que ela mesma nunca conseguiu tocar. O ambiente era caótico. Entre cabos, luzes cegantes e gritos de diretores, Drew era tratada como um objeto, um acessório de produção mais do que um ser humano. Não havia leis de proteção infantil fortes o suficiente para deter o que estava por vir. Seu pai, John Drew Barrymore, já se afundava em um poço de alcoolismo e violência, desaparecendo de sua vida após ser preso por posse de drogas em 1977. A solidão tornou-se a primeira companheira de brincadeiras de Drew. Aos 2 anos, enquanto outras crianças aprendiam a usar talheres, Drew já protagonizava comerciais de ração para cães e tinha papéis com falas. Mas o mais sombrio acontecia quando as câmeras se apagavam. Sua mãe, em vez de levá-la para dormir, a levava ao Estúdio 54. Imaginem a cena. Uma menina pequena, que mal sabia escrever o próprio nome, sentada em um canto da discoteca mais selvagem do mundo. Ao seu redor, o ar era denso pela fumaça de cigarro e conversas de adultos banhadas em excessos. Jaide usava a filha como um cartão de visitas, uma moeda de troca para entrar nos círculos mais exclusivos de Hollywood. Aos 9 anos, Drew já brindava com champanhe. Para ela, o caos era o normal. A ordem, um conceito desconhecido. O mundo a via em fotos e entrevistas. Uma menina loira, de olhos brilhantes e sorriso contagiante. Mas por trás dessa máscara havia um mecanismo de sobrevivência. Drew aprendeu que se atuasse bem, sua mãe ficava feliz. Se memorizasse suas falas, que aprendia ouvindo os outros, pois ainda não sabia ler, o dinheiro continuava chegando. Em 1978, com apenas 3 anos, apareceu em Diff'rent Strokes. A pressão era asfixiante. Dizem que até a incentivavam a fumar cigarros para que parecesse mais profissional e mantivesse a calma durante as longas jornadas. Foi uma introdução cruel a um mundo que exigia que ela se comportasse como uma adulta em miniatura. Em 1980, aos 5 anos, participou do filme Altered States. Em uma das cenas mais famosas, Drew gritava aterrorizada durante um experimento alucinógeno. O público ficou impressionado com seu realismo. O que ninguém sabia é que aquele terror não era atuação. Era o reflexo de uma menina que passava seus dias ouvindo adultos falarem abertamente sobre medos, sexo e drogas pesadas. A solidão de Drew não era apenas física, era da alma. Ia aos testes sozinha ou acompanhada por desconhecidos contratados para o dia. Em sua própria casa sentia-se invisível. Seu pai a havia abandonado completamente aos 5 anos, renunciando a qualquer dever paterno. Sua mãe estava mais preocupada em perseguir os holofotes do que em ser um refúgio para a filha. Este vazio emocional foi o terreno onde cresceram as sementes do vício. Aos 13 anos, quando o mundo percebeu que Drew tinha problemas sérios, ela estava simplesmente imitando o que via desde que engatinhava. Para ela, as substâncias eram a forma como os adultos lidavam com a vida. Aos 14 anos, Drew Barrymore tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre.
emancipou-se legalmente de sua mãe. Foi um ato de força incrível, mas nascido de uma ferida profunda que nunca cicatrizou totalmente. Escolheu ser livre, mesmo que isso significasse estar completamente sozinha em um mundo que já a havia ferido demais. Drew não apenas sobreviveu a Hollywood, sobreviveu à sua própria família. Foi uma criança utilizada como um produto comercial, uma pequena peça em uma máquina de dinheiro que não tinha coração. Sua história é um lembrete de que, às vezes, os sorrisos mais brilhantes nas capas de revistas escondem as batalhas mais dolorosas. Hoje olhamos para trás e vemos que Drew Barrymore não nasceu para ser apenas uma atriz. Nasceu para nos ensinar que, mesmo quando roubam sua infância, sempre há uma oportunidade de se reconstruir das cinzas. Se a primeira infância de Drew Barrymore foi um prólogo de abandono, os anos que se seguiram ao seu sucesso mundial foram um capítulo de exploração sistemática. O que o mundo chamava de sucesso, para Drew, era uma gaiola de ouro onde ninguém ouvia seus gritos de socorro. No set, ela aprendeu a lição mais dura para uma criança. Suas emoções não importavam, apenas o resultado importava. Aos 6 anos, em 1981, Drew obteve seu primeiro papel protagonista em Bogey. Enquanto sua carreira decolava, seu direito à educação afundava. Sua mãe, Jade, recusou-se a contratar tutores particulares, lançando Drew em escolas públicas, onde a pequena atriz nunca se encaixou. A fama, longe de lhe dar amigos, colocou um alvo em suas costas. Seus colegas zombavam dela, a evitavam ou a empurravam para brigas físicas. Até na idade de 7 anos, Drew foi expulsa da escola após um desses incidentes. Em vez de encontrar um abraço ou consolo ao chegar em casa, deparou-se com a frustração de uma mãe que só via nela uma fonte de renda. A escola, que deveria ser seu único espaço de normalidade, tornou-se um lembrete constante de que ela não era como as outras crianças. O destino de Drew foi selado quando ela competiu contra milhares de crianças pelo papel de Gertie em E.T., o extraterrestre. Após 18 audições exaustivas, seu grito improvisado cativou Steven Spielberg. Mas a glória veio com um preço físico e mental devastador. As jornadas de filmagem chegavam a 60 horas semanais. Imaginem uma menina de 7 anos acordando tão esgotada que mal conseguia parar em pé. Naquela época, as leis de trabalho infantil eram meras sugestões. Os descansos eram opcionais se o diretor estivesse com pressa. Drew trabalhava entre tonturas e uma fadiga que nublava sua mente, aprendendo a enterrar seu mal-estar para que a produção não parasse. Spielberg, talvez o único adulto que mostrou um traço de ternura genuína por ela, deu-lhe um boneco do E.T. feito sob medida. Era sua posse mais preciosa, o único símbolo de uma época em que alguém a valorizou por ser a Drew, e não pelo que ela gerava. No entanto, em um ato de traição que define sua infância, sua mãe vendeu o boneco secretamente por $15.000 para financiar seu estilo de vida. Com esse brinquedo, Drew perdeu o último pedaço de inocência que lhe restava. Aos 8 anos, Drew já havia ganhado mais de $100.000. Aos 9, seu salário saltou para $1 milhão por filme. Mas ela não tinha nenhum centavo para um doce. Jade esbanjava o dinheiro em festas, investimentos absurdos e luxos pessoais. Enquanto o mundo comprava milhões de produtos com o rosto de Drew, a menina ouvia nas festas de sua mãe sussurros sobre favores sexuais em troca de papéis e rumores de testes do sofá. Aprendeu cedo demais que Hollywood era um mar cheio de tubarões e que sua própria mãe não era o salva-vidas, mas sim quem a empurrava para a água. Em 1984, as economias de toda a sua infância haviam desaparecido pela má gestão dos adultos que deveriam protegê-la. Em 1984, aos 9 anos, Drew protagonizou Firestarter, Chamas da Vingança. As chamas no set eram reais. Em uma cena, o fogo ficou tão perto que Drew sofreu queimaduras de 2º grau em seus braços. Foi atendida no local, suportando uma dor insuportável enquanto a engrenagem continuava girando.
O mais trágico não foi o fogo, mas o remédio. Alguém da equipe de produção, vendo seu estresse e dor, sugeriu que ela fumasse maconha para relaxar antes das cenas difíceis. Assim, com apenas 9 anos, Drew Barrymore teve seu primeiro contato com as drogas, guiada por adultos negligentes em um set de filmagem. Nesse mesmo ano, em uma ironia amarga da vida, protagonizou Diferenças Irreconciliáveis, a história de uma menina que processa os pais para se divorciar deles. Drew não precisava atuar, só tinha que recordar sua própria vida. Os dias de 12 horas, as festas onde ela devia servir bebidas aos adultos, como se fosse uma empregada, e a falta absoluta de um limite entre ser uma estrela e ser uma filha, a estavam levando ao abismo. Drew Barrymore estava caminhando pelo lado mais sombrio de Hollywood, muito antes de saber multiplicar. Por trás do sorriso de Gertie, havia uma menina que estava se queimando, e ninguém, absolutamente ninguém, aproximou-se para apagar o fogo. Há momentos na vida em que a realidade supera a ficção da forma mais cruel. Para Drew Barrymore, o ano de 1984 não foi apenas o das telas de cinema. Foi o ano em que, com apenas 9 anos, o álcool entrou em sua vida para não soltá-la por muito tempo. Na festa de encerramento das filmagens de um de seus filmes, alguém lhe ofereceu uma taça de champanhe. Drew bebeu até perder os sentidos. Tinha a idade em que uma criança deveria estar aprendendo a andar de bicicleta, mas ela já conhecia a escuridão de um apagão alcoólico. O mais aterrorizante não foi o ato em si, mas a reação das pessoas ao redor. Os adultos se surpreenderam por um momento, mas logo olharam para o outro lado. Ninguém estendeu a mão. A indústria continuava vendo nela uma mina de ouro, não uma criança pedindo socorro aos gritos. Em 1985, enquanto protagonizava Cat's Eye, Olhos de Gato, Drew interpretava uma menina perseguida por seres sobrenaturais. Mas o verdadeiro terror não estava no roteiro. As cenas com os trolls a assustaram tanto que ela sofreu pesadelos reais durante meses. Hollywood, longe de proteger seu psicológico, a expunha a situações para as quais ela não estava pronta. Aos 10 anos, os paparazzi já a perseguiam como se ela fosse uma femme fatale. As revistas publicavam fotos suas com roupas sugestivas, transformando uma criança em objeto de consumo para tabloides. Sua infância escorria entre os flashes das câmeras, enquanto ela, na intimidade, já se refugiava no álcool e na maconha antes mesmo de completar sua primeira década de vida. Em 1987, com apenas 12 anos, a situação era insustentável. Durante as filmagens de Babes in Toyland, Drew gastava quase $1.000 por dia em cocaína. Ela desmaiava no set com tanta frequência que os produtores a demitiram temporariamente e tiveram que refilmar suas cenas. Ela mesma chamou esse período de sua morte profissional. Aos 14 anos, enquanto rodava See You in the Morning, Nos Vemos Amanhã, o mundo foi testemunha de seu primeiro colapso público. Consumia cocaína diariamente, inclusive durante as regravações. A produção parou e Drew entrou na reabilitação pela primeira vez. Da noite para o dia, a queridinha da América foi declarada persona non grata. A Warner Brothers emitiu um memorando qualificando-a como não confiável. As portas dos grandes estúdios se fecharam. Ela havia ganhado $2 milhões e atuado em 13 filmes, mas aos 14 anos estava na lista negra e na ruína. Em 1989, seguindo os passos da personagem que interpretou anos antes, Drew se emancipou legalmente. Mudou-se para seu próprio apartamento e começou a viver dos cheques de royalties, tentando juntar os pedaços de sua vida. Mas as feridas eram profundas demais. Em 1992, enquanto se preparava para Poison Ivy, Relação Venenosa, a dor a superou e Drew tentou tirar a própria vida com uma overdose. Sobreviveu por milagre e, com uma força sobre-humana, apresentou-se para trabalhar. Nesse mesmo ano veio Gun Crazy, Procura-se, onde interpretou uma jovem violenta.
O papel drenou suas últimas energias emocionais e, após as filmagens, ela deu entrada pela terceira vez na reabilitação. Estava presa em um ciclo de sucesso artístico e fracasso pessoal. Aos 18 anos, uma pequena participação em Wayne's World 2, Quanto Mais Idiota Melhor 2, 1993, lembrou ao público por que a amavam. Seu carisma continuava intacto. No entanto, nos bastidores, Drew lutava contra a bulimia e uma perda de peso drástica. Estava travando uma guerra interna por sua saúde e sua imagem. Aos poucos, o sol começou a nascer. Em 1994, protagonizou Bad Girls, 4 Mulheres e um Destino, provando que podia liderar um filme de ação. E em 1995, deu um passo rumo à maturidade artística ao dirigir seu primeiro curta-metragem e protagonizar o aclamado Boys on the Side, Somente Elas. A história de Drew Barrymore não é apenas uma crônica de excessos. É o relato de uma criança que foi lançada em um incêndio e aprendeu não apenas a não se queimar, mas a controlar o fogo. Passou de produto de uma indústria implacável a dona de seu próprio destino. Sua vida nos ensina que, embora o passado seja um campo de batalha cheio de cicatrizes, sempre é possível escrever um novo capítulo. Drew deixou de ser a menina perdida para se tornar a mulher que se encontrou em meio ao caos. Se a infância de Drew Barrymore foi um incêndio e sua adolescência uma queda livre, sua maturidade tem sido a construção, tijolo por tijolo, de uma fortaleza inexpugnável. Em meados dos anos 90, a menina que Hollywood tentou descartar retornou não apenas para atuar, mas para mandar. Em 1995, Drew entregou uma das atuações mais viscerais de sua carreira em Somente Elas, interpretando uma mulher que vivia com HIV. Foi nesse set que ela encontrou algo que nunca teve em casa: proteção. Whoopi Goldberg tornou-se seu anjo da guarda, a figura materna real que a ajudou a se manter sóbria e com os pés no chão. Aos 20 anos, Drew já não era uma marionete. Quando lhe ofereceram o papel principal em Clueless, As Patricinhas de Beverly Hills, ela tomou uma decisão que deixou a indústria boquiaberta. Disse não. Sabia que sua saúde mental era mais importante que outro sucesso adolescente. Preferia dar passos pequenos, como seu papel de Sugar em Batman Forever, onde seu carisma natural e suas falas improvisadas brilharam tanto que a Warner Brothers percebeu que a garota problema era agora uma mulher de negócios brilhante. Aos 24 anos, Drew Barrymore fez algo que muito poucas mulheres em Hollywood se atreviam a fazer. Fundou sua própria produtora, a Flower Films. Sua primeira grande aposta foi Never Been Kissed, Nunca Fui Beijada, em 1999. Não foi um caminho fácil. Drew demonstrou sua têmpera de aço ao demitir o diretor durante a produção porque ele não compartilhava de sua visão. Os executivos pediam que ela fizesse sua personagem menos estranha, mas ela se manteve firme. O resultado foi um sucesso de 84 milhões de dólares que provou que seu instinto valia ouro. Depois veio o fenômeno Charlie's Angels, As Panteras, no ano 2000. Drew, aos 25 anos, não apenas produziu o longa, mas insistiu em fazer suas próprias acrobacias. Ela quebrou o nariz e fraturou o cóccix, mas nunca parou. Embora os figurinos e a pressão tenham reaberto velhas inseguranças sobre seu corpo, sua liderança transformou o filme em um pilar cultural que arrecadou 485 milhões de dólares. Drew provou que não se importava apenas com o dinheiro, mas com a arte. Em 2001, ela salvou o filme cult Donnie Darko. Quando o financiamento estava desmoronando, ela colocou seu próprio dinheiro e seu nome para que fosse gravado, recusando inclusive um papel em X-Men para focar nesse projeto independente, onde ninguém recebeu fortunas. Em 2004, com 50 First Dates, como se fosse a primeira vez, Drew canalizou seu próprio passado. A história de uma mulher que perde a memória todos os dias tocou sua alma. Ela sabia o que era viver em confusão devido aos seus antigos apagões pela dependência.
Apesar de sofrer ataques de pânico durante as filmagens, usou essa vulnerabilidade para que o mundo se apaixonasse por sua personagem. Aos 34 anos, Drew decidiu que atuar não era o suficiente. Dirigiu Whip It, Garota Fantástica, 2009, uma história crua de patinação sobre rodas. Ela não queria romance nem finais perfeitos, queria suor e realidade. Embora o filme não tenha sido um sucesso de bilheteria, rendeu-lhe o respeito da crítica. Hollywood entendeu que Drew não estava ali para jogar seguro. Nesse mesmo ano, ela se transformou fisicamente para Grey Gardens. Ganhou 18 quilos para interpretar a excêntrica Little Edie. Enquanto lidava com um divórcio na vida real, Drew mergulhou na personagem, entregando uma atuação que lhe rendeu uma indicação ao Emmy e 6 prêmios para o filme. Ela estava colocando seu corpo e seu coração partido em cada cena. A carreira de Drew nunca foi uma linha reta. Em 2013, tentou seu programa de entrevistas pela primeira vez e falhou. Ela desistiu? Jamais. Em 2017, tornou-se uma mãe zumbi na série da Netflix Santa Clarita Diet. Esta comédia de terror era, no fundo, uma metáfora de sua própria sobriedade e transformação. Mesmo diante de fracassos econômicos como Tulip Fever, Amor Tulipa 2017, Drew provou ser a produtora que suja as mãos na lama. Não é uma estrela que só aparece no tapete vermelho, é a que luta nas salas de edição e nos ajustes de orçamento. Hoje, aos 50 anos, Drew Barrymore voltou ao universo de Stephen King com The Stand, interpretando a mãe Abigail. É o ciclo completo de uma vida que começou com fogo e gritos de terror, mas que hoje é vivida com paz. A menina que brindava com champanhe aos 9 anos no Estúdio 54 tornou-se uma mulher que não precisa do brilho dos flashes para se sentir iluminada. Drew Barrymore é a prova viva de que, por mais sombrio que seja o começo, cada um tem o poder de escrever seu próprio final. Ela não apenas sobreviveu à tempestade, ela aprendeu a dominar os raios. Em 2020, quando o mundo parou devido à pandemia, a indústria do cinema entrou em pânico. Mas Drew Barrymore, acostumada a sobreviver a naufrágios desde os 9 anos, não quebrou. Durante as filmagens da minissérie The Stand, ela foi o pilar de calma. Enquanto o caos reinava, Drew impulsionava sets virtuais e protocolos de segurança rigorosos. 36 anos depois de Chamas da Vingança, a menina que uma vez queimou os braços em um set retornava como a mulher que sustentava um mundo quebrado. No entanto, por trás dessa fachada de ferro, sua vida pessoal continuava sendo um campo de batalha de luzes e sombras. A história de amor de Drew sempre foi uma busca desesperada pela estabilidade que nunca teve quando criança. Aos 19 anos, em um ímpeto de solidão após sair da reabilitação, casou-se com Jeremy Thomas às 5 da manhã, vestindo botas de combate. O matrimônio durou 19 dias. Em 2001, tentou novamente com o comediante Tom Green, mas o sonho desvaneceu em 9 meses. Drew confessou anos depois que, naquela época, estava quebrada, buscando amor em meio à névoa. Não foi até 2012 que pareceu encontrar um porto seguro com Will Koppelman. Com ele vieram seus maiores tesouros, suas filhas Olive e Frankie. Mas em 2016, o sonho da família perfeita se desintegrou. Não houve gritos, nem brigas pela custódia. Apenas 2 pessoas que cresceram em direções opostas. Drew admitiu que esse divórcio doeu mais do que qualquer coisa no mundo. Sentia que sua última chance de ter um lar tradicional estava escapando por entre seus dedos. O ano de 2023 trouxe uma escuridão inesperada. Documentos vazados revelaram uma tensa batalha legal e alguns tentaram rotulá-la como instável. Mas em 2025, com a coragem que só quem tocou o fundo do poço possui, Drew soltou a bomba em suas memórias. Aos 48 anos, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar. Longe de afundá-la, a verdade a libertou. Seu programa, The Drew Barrymore Show, deixou de ser um simples espaço de entretenimento para se tornar uma terapia coletiva. Com 1,45 milhão de espectadores por episódio,
Drew não falava mais apenas de receitas de cozinha. Ela falava de depressão, de choros no banheiro para recuperar a sanidade e da crueza da maternidade. Ela se tornou a mãe que nunca teve, rígida com a tecnologia para proteger a mente de suas filhas, mas presente em cada suspiro. Em 2025, o sucesso profissional alcançou alturas estratosféricas. Ela produziu No Hard Feelings, Que Horas Eu Te Pego, que arrecadou 86 milhões de dólares e lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar como produtora. Mas o que ela fez em seguida foi o que realmente definiu seu caráter. Com um patrimônio líquido de 125 milhões de dólares, Drew decidiu que o dinheiro não era o fim, mas o meio. Através da Flower Films Foundation, ela doou 10 milhões de dólares para programas de recuperação de dependência química. O mais poético de tudo foi a origem desse dinheiro. Grande parte vinha dos royalties acumulados de E.T., o extraterrestre. O filme que a tornou uma estrela mirim explorada agora servia para salvar outros da mesma escuridão em que ela quase se perdeu. Ao completar 50 anos em 2025, Drew Barrymore não apenas celebrou meio século de vida, mas meio século de sobriedade e luta. Ela lançou sua turnê de memórias por 35 cidades, esgotando os ingressos em horas. Tornou-se a mentora de novas estrelas como Millie Bobby Brown. Não com frases vazias, mas com ligações de horas e conselhos reais sobre como sobreviver ao moedor de carne de Hollywood. Drew não persegue mais a fama. Ela é o farol. Seu documentário Drew, Unfiltered, deixou claro que ela não tem mais nada a esconder. Ela construiu um mapa perfeito sobre como cair, quebrar-se em 1000 pedaços e levantar-se novamente sem vergonha. Daquela menina que servia bebidas para estranhos no Estúdio 54, a mulher que hoje financia a sobriedade de milhares, a jornada de Drew Barrymore é o maior triunfo da vontade humana sobre o destino. Hollywood roubou sua infância, mas ela, com as próprias mãos, deu a si mesma uma vida digna de ser contada. Digna de ser contada. Digna de ser contada. Digna de ser contada.